Valendo? Boa noite, pessoal, Pai do Senhor. Amém? Todos tranquilos? Tá, onde vocês estão mesmo? Vamos iniciar com a oração hoje, tá bom? Pode curvar a cabeça de vocês. Senhor, meu Deus e Pai, Deus Santo, Deus Poderoso, estamos iniciando, Pai, nesta noite, esta lição, esta aula. Meu Deus, muito obrigado por essa oportunidade. Senhor, neste trimestre estamos aprendendo sobre a santificação. Senhor, ajuda-nos, Senhor, neste processo, ó Pai. Capacita-nos a nos santificar a cada dia em nossas vidas. Perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas transgressões, os nossos pecados, Senhor. Nossos pensamentos, palavras, obras que não foram do Teu agrado, Senhor. Senhor, que venhamos nos arrepender a cada dia, a cada momento. Senhor, para que alcancemos o Teu perdão, Senhor, em nossas vidas e andamos, Senhor, em santidade diante de Ti, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Senhor, meu Deus, abençoa, Senhor, esta lição hoje, esta aula de hoje. Senhor, nos ajuda, fala conosco, Pai, para a honra, para a glória do Teu santo nome. Amém? Vamos lá. Lição número 10. Isso. A lição muito importante, como todas as outras, né? Mas a lição de hoje vai falar sobre a base, né? O ponto principal, o início da questão do que nós estamos estudando nesse trimestre, né? Que é a... Isso. Então estamos estudando sobre santificação neste trimestre. E o que inicia a santificação, para que o pontapé inicial da santificação é, na verdade, o que está escrito aqui no nosso título, que é o arrependimento, certo? Ok? Então vamos lá. O título da lição é Arrependimento, Perdão e Santificação. Vamos lá. O nosso texto principal está em Isaías, capítulo 1, versículo 18, que diz: Vinde, então, e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Resumo da lição diz: o caminho da santificação passa pelo arrependimento e pelo perdão. Como sempre, nós temos 3 objetivos, né? E vamos evidenciar que a primeira parte é evidenciar que o arrependimento é a base para uma vida de santidade. E também nós iremos compreender que o cristão deve perdoar a si mesmo e ao próximo. E vamos também apresentar exemplos bíblicos de pessoas transformadas por meio do arrependimento. Certo? Terão aqui 2 exemplos, né? Mas nós bem sabemos que no decorrer da lição, da Bíblia, né? Existem N exemplos de pessoas que se arrependeram dos seus erros, né? Dos seus pecados e se voltaram para Deus, né? Suplicando o perdão de Deus. Vamos lá. O nosso texto bíblico está na primeira epístola de João, no capítulo 1, do versículo 7 ao 10. São apenas 4 versículos, é uma leitura muito rápida. Então estarei lendo o primeiro e vocês sucessivamente os seguintes. Versículo 7. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Pronto, 4 versículos importantíssimos, né? Que vai falar sobre a questão de andar na luz, a questão de comunhão, vai falar também sobre reconhecimento
Porque aquele que fala que não tem pecado já é um mentiroso. E o pecado, né, já está ali. Que mentira é pecado, né? Então é isso daí. Então nesse texto que nós lemos aqui agora, vai ser, na verdade, apenas esses 4 versículos serão a base para a nossa lição de hoje. E teremos outras referências que hoje nós não poderemos passar, né, deixar de lê-las para que possamos compreender o assunto de hoje. Vamos lá, já para não perdermos tempo, na introdução. O caminho para a santificação passa necessariamente pelo arrependimento e, automaticamente, pelo perdão. Para se obter o perdão divino, é preciso ter consciência do erro cometido, confessar e deixar a prática do pecado. Ser perdoado não é tudo. Precisamos aprender a perdoar também até nós mesmos. Muitas pessoas têm se afastado de Deus por não conseguirem se perdoar, pelo orgulho que os afastam do arrependimento e do perdão ao próximo. Já na introdução, há um detalhe muito importante, né, uma situação muito importante, muitas das vezes até, infelizmente, isso acontece corriqueiramente, né? Nós vemos pessoas que se afastam da igreja, se afastam de Deus, como diz aqui, são pessoas que não conseguem perdoar a si mesmas. Cometem os erros, cometem suas transgressões e se acham muitas das vezes numa situação em que não há mais solução para ele. E nós bem sabemos que numa situação dessa, nada mais podemos, vamos dizer assim, argumentar que não seja setas malignas para que a pessoa não consiga se perdoar, porque o diabo vai fazer isso, né? Na vida da pessoa, na vida, não digo do ímpio, não digo da pessoa que está afastada de Deus, mas aquele cristão que está nos caminhos do Senhor, muitas vezes acontece os erros, falhas, e todos estão passíveis a isso. O diabo vai lutar, vai jogar setas na vida da pessoa, na mente da pessoa, para que a pessoa entenda, para que a pessoa perceba e veja que ele não tem mais perdão, para que a pessoa aceite isso no seu coração e achar que Deus não pode mais perdoá-la. E Satanás sempre vai lutar com esse pensamento na vida das pessoas. Dos que estão no mundo, né, aqueles que muitas das vezes possam vir se arrepender, né, o diabo vai colocar inúmeras situações. Para alguns vai dizer que não vale a pena servir a Deus, que onde ele está é melhor. Para outros que já estão no mundo, né, dependendo do pensamento que a pessoa tem, do sentimento que a pessoa tem, do ponto de vista que a pessoa tem, o diabo não vê os pensamentos, mas o diabo pode jogar setas, né? E a partir dessas setas que ele joga, a partir desses pensamentos que joga na pessoa, né? Os demônios, o diabo vai perceber qual vai ser a reação. E a partir deste momento a luta vai ser muito maior. E aí entra, né, é tudo muito complexo mesmo, não é uma coisa muito fácil, mas posso dizer aqui em poucas palavras para vocês que na questão de a pessoa aceitar a Jesus é uma luta muito grande. Quando os pregadores, os pastores fazem um apelo ali naquele momento, ali depois da pregação, é uma batalha espiritual tão ferrenha, é uma batalha tão grande, tão estrondosa, que muitas das vezes a gente não, com olhos humanos, com certeza não conseguimos ver. Mas se abríssemos os nossos olhos espirituais e Deus nos desse condições de vermos
nós veria que seriam almas tentando se libertar das suas cadeias, das suas prisões, o qual o diabo havia aprisionado. Então, quando uma alma aceita Jesus, quando uma alma se rende, se arrepende dos seus pecados, quando ela deixa a voz do Espírito Santo agir na sua vida, como diz a palavra do Senhor, há uma grande festa no céu por um pecador que se arrepende. Porque foi uma luta muito grande, foi uma luta muito ferrenha, até ele levantar as suas mãos e ir até lá na frente, se ajoelhar e confessar diante de todos que Jesus é o Salvador de sua vida. Então, a questão de arrependimento, de constrangimento, como diz aqui, muitas pessoas têm se afastado de Deus por não conseguirem se perdoar. O comentarista colocou aqui pelo orgulho que os afastam do arrependimento. Mas muitas das vezes, pode ser, alguns sejam o orgulho mesmo, mas muitas das vezes, como eu disse aqui agora, são pessoas que não têm forças mesmo. Acreditam, e o diabo lançou tantas setas na vida dessa pessoa, que as pessoas começaram a acreditar, essas vidas começaram a acreditar que realmente não há perdão para elas. E isso, o diabo, ele é artista em fazer isso, né? Porque desde o princípio, desde os primórdios, desde quando o homem está aqui, ele tem usado a persuasão, ele tem usado a astúcia, né? A astúcia para que ele possa convencer que o homem não precisa de Deus. Em momento algum. Então, como nós vimos aqui, para a questão da santificação, que sem a qual nós não veremos a Deus, tem que haver primeiro o arrependimento. Após um arrependimento, a conversão, o arrependimento, o perdão adquirido através desse arrependimento verdadeiro, ok? Esse arrependimento é o que? A mudança de vida, é mudar de vida, aquele, como diz a palavra do Senhor, aquele que confessa os seus pecados e os deixa, alcançará a misericórdia do Senhor. Então não é você se arrepender e continuar no pecado, isso aí não é arrependimento, isso aí é remorso, é a diferença. Aquele que tem remorso, ele reconhece que errou e tal, mas futuramente vai continuar fazendo as mesmas coisas. O arrependimento verdadeiro traz a mudança, traz aquela luta que nós temos travada todos os dias das nossas vidas até a volta de Jesus, ou quando nós Jesus vier buscar individualmente a cada um. Então, enquanto tivermos vida e quando estivermos nessa terra, nós temos essa luta grande em nossas vidas, lutando contra os nossos desejos, as nossas concupiscências carnais, e a luta é grande. Então, mediante esta luta, mediante tudo isso, nós nos arrependemos e deixamos essas práticas para que o perdão do Senhor habite em nós e logo após esse perdão entremos nesse processo de santificação. Então essa santificação, sem ela que não veremos a Deus, que é necessária, temos visto nesse trimestre a necessidade de estarmos andando em santificação diante do Senhor. Ok? Vamos lá. Entrando no primeiro tópico, alguma pergunta? Não? Tranquilo? Vamos lá. Santidade e arrependimento. Primeiro tópico. Santidade não significa perfeição. Ok? Tá certo isso? É isso mesmo? Ou vocês têm alguma outra visão com relação a isso? O título diz: santidade não significa perfeição. Tá
certo? Eu acho que tá certo. Você acha que tá certo? Tem certeza? Sim. Eu acho que tá certo, tem certeza? Sim. Guia? É isso mesmo, Gi? Isso mesmo? Esqueci isso. Júlia. Isso. Tá certo, Júlia? É isso mesmo? Kelvin? Ok. É isso mesmo. Santidade não significa perfeição. No caso, processo de santificação. Então, quando você está em um processo, é porque você está tentando alcançar aquilo que você ainda não é. Porque só seremos perfeitos quando estivermos com Ele. Todos sabem disso, não é? Beleza? Ok. O que significa perfeição? Não existe uma resposta única, pois cada pessoa tem seus padrões. Na filosofia grega, o conceito de perfeição estava relacionado a uma realidade imutável, um conceito estático e inflexível. No entendimento dos gregos, isso da filosofia grega, certo? No entendimento dos gregos, algo que precisasse mudar já indicaria que não era perfeito, pois se fosse perfeito, não precisaria de mudanças. Na cultura judaica, que regia os ensinos de Jesus e seus apóstolos, o entendimento é de que a perfeição é uma realidade relacional e moral. A santificação não significa perfeição. Ela é contínua e o quê? Exatamente. Só alcançaremos a perfeição e a santificação completa quando formos arrebatados pelo Senhor e recebermos um corpo glorificado. Isso, que na palavra do Senhor também nos diz que deixaremos este corpo corruptível, né? E possuiremos um corpo corruptível. Não tenha medo de falar não, é isso daí mesmo. Jesus é o padrão divino de santidade para a humanidade. E quanto mais próximo chegarmos deste padrão, melhor. Por que Jesus era o padrão? Mas Jesus era Deus, mas Jesus também era homem. Se fez carne e habitou entre nós. Então, colocando Jesus como um padrão, como a nossa referência, né? O exemplo a ser seguido, não quer dizer que conseguiremos, ser iguais a Ele. Mas temos que tentarmos. E Deus conhece a intenção dos nossos corações. Que quando fazemos algo, se é para mostrar para as pessoas, se é algo para que seja visível, ou se é algo realmente de dentro para fora. Lembra da lições anteriores, que a santificação é de dentro para fora? Então é isso. Isso tem que ser limpo, tem que se santificar, tem que se purificar. A questão do seu coração, a questão dos seus pensamentos, a questão dos seus desejos. Então, isso a gente não gosta de colocar filtro lá nas fotos do Instagram. Instagram que tem filtro? Então, começa a colocar filtros nos seus pensamentos. Começa a colocar filtros nos seus desejos, no seu coração, para que possa ter uma vida realmente na presença do Senhor. Que filtro seria esse? A palavra do Senhor. É o bom senso, né? É você observar a palavra do Senhor e ver qual atitude estou tendo, qual atitude que eu vou fazer, as palavras que eu vou usar vai ajudar ou vai destruir? Vai levantar ou vai humilhar as pessoas? Então, o servo do Senhor, aquele que procura se santificar, aquele que procura andar na presença do Senhor, ele vai buscar. Não é fácil. Em momentos de nossas vidas,
nós estamos com os nervos à flor da pele, somos seres humanos, né? E muitas das vezes nós não pensamos nada e muito mais agimos por impulso do que racionalmente. Mas o servo do Senhor tem que se policiar, né? Tem que procurar, observar, tem que pensar 2, 3, 4, 5, 1000 vezes antes de tomar uma atitude, antes de falar algo. Isso é o processo de santificação. Então, como diz aqui, a santificação, vamos colocar que nós estamos aprendendo, não significa, o processo de santificação não significa que você é perfeito. Significa que você está procurando se tornar perfeito. E só seremos perfeitos quando realmente nós deixarmos este corpo corruptível. Deus abençoe aqui, ó. Grande será seu galardão, viu? Entenderam a questão de santidade não significa perfeição? Fácil, né? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Então vamos continuando. Isso. Vamos lá. A graça divina viabiliza que o cristão agrade a Deus com sua vida. Na verdade, esse segundo tópico já é a sequência do que nós havíamos falado aqui. Sabemos que não existe ninguém perfeito a não ser quem? Deus. O cristão é coparticipante da natureza divina, mas está sujeito a falhas, a pecar. Isso está lá em 2 Pedro. A nossa lição foi em 1 João, certo? Então, antes de 1 João, tem 2 Pedro. Está bem do lado. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4. Quem achou pode ler, por favor. 2 Pedro. Olha, hoje está com vocês aí, hein? 2 Pedro, segunda epístola do apóstolo Pedro. 3 e 4. Capítulo 1, versículos 3 e 4. Achou. 1, 3 e 4. Capítulo 1, isso, 3 e 4. Versículo 3 e 4. Deus, com seu poder divino, nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si por meio de sua glória e excelência. E por causa de sua glória e excelência, ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. É isso daí. Na versão aqui da Almeida Revista e Corrigida, diz aqui, ó, o versículo 4 diz, ó, deste modo, né, a respeito do poder divino, desse modo ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas para que por ele vos torneis participantes da natureza divina, havendo fugido da corrupção, é a mesma coisa, só que há no mundo por causa da cobiça. Então a questão é a seguinte: estamos no mundo, mas Jesus pediu que não nos tirasse do mundo, mas que nos livrasse do mal, certo? Está lá no Evangelho de João, a oração de Jesus. Ok. Nós estamos no mundo, temos um corpo corruptível. Então, a nossa luta é tão grande porque além de lutarmos contra os nossos desejos, a nossa cobiça, temos também que lutar contra o que o mundo oferece. Lutar contra uma sociedade imoral, uma sociedade que se corrompe a cada dia mais e que procura, dia após dia, meio que afrontar o seu Criador. E nós observamos que o mundo hoje
está numa perversão tão grande, uma imoralidade tão grande, não só aqui no Brasil, mas de um modo geral, no mundo, de um modo geral, que tornou-se uma sociedade pós-moderna, e tudo que se refere aos padrões de Deus, tudo que se refere à obediência à palavra de Deus, torna-se retrógrado, torna-se arcaico, torna-se uma coisa muitas das vezes outros acham até que uma coisa superficial, desnecessária, que hoje a sociedade não precisa mais dessas coisas, não precisa mais seguir os padrões o qual Deus instituiu para o homem. Até, pasmem, até muitos que se dizem cristãos, por não entenderem realmente o que é a graça divina, o que é a salvação em Jesus Cristo, entendem que eles acham que o Antigo Testamento não precisa mais ser lido, acham que o Antigo Testamento é o tempo da lei, que não precisa mais. Muito pelo contrário, o Antigo Testamento era a Bíblia que Jesus lia. O Antigo Testamento, Jesus sendo homem, que estava lá na sinagoga, ensinando lá na sinagoga, falando lá na sinagoga com os sacerdotes, com os fariseus e tudo mais, a Bíblia que ele lia era o Antigo Testamento. E, na verdade, observando isso, como, pois, nós que se dizemos cristãos, que agora estamos na graça, iremos negar aquilo que Cristo baseou o seu ministério? Porque Cristo, ele não veio negar a lei, ele não veio aniquilar a lei, muito pelo contrário. Porque muitos não entendem que a lei, não digo as leis de natureza, vamos dizer assim, política, mas a Bíblia tem os preceitos, as leis, a palavra do Senhor tem os seus preceitos de conduta, de moralidade, e o nosso Deus é moral. Nosso Deus não é imoral, não vive a riveria, não vive de qualquer jeito. O nosso Deus tem moralidade, ele tem preceitos, e quer que o homem tenha preceitos. O que a sociedade hoje rege, o que a sociedade hoje quer saber é a questão de ser feliz. Mas a própria palavra do Senhor fala que obedeceis, pois, a minha palavra e sereis feliz. Quer ter felicidade? Obedeça a palavra do Senhor. Porque a felicidade que a sociedade prega, que a sociedade quer, essa sociedade pós-moderna, é uma felicidade de... vamos dizer assim, livre de obrigações, livre da questão de obediência, livre de padrões, querem viver como quiser, querem achar que são o que entendem, o que pensam, e não como que está escrito na palavra do Senhor. Porque como pode um livro que foi escrito há milhares de anos ainda ser a referência, ser o modo de vida, ser o rumo, ou fazer a condução para as pessoas o seguirem? A sociedade não aceita isso, porque ela já é uma sociedade pós-moderna, e a modernidade traz novas filosofias, traz novos pensamentos, e infelizmente esses novos pensamentos têm entrado até na igreja do Senhor. Os que se dizem cristãos, deturpando toda a palavra do Senhor. E a Bíblia deles é só o Novo Testamento. E todo o Novo Testamento faz referência ao Antigo Testamento. Então a palavra do Senhor ela é completa, de Gênesis a Apocalipse. A palavra do Senhor nos traz a conduta, nos traz a direção, nos traz o que devemos, como devemos agir, como devemos fazer, questão de preceitos, de moralidade, de sermos éticos, de sermos respeitosos, de sermos honrosos,
diante da sociedade, que a sociedade não deseja isso, mas vamos ser diferentes, porque é isso que a Bíblia nos diz. Não é para sermos diferentes do mundo? Então sejamos. Esse é o processo de santificação que Deus quer. Não é que nós sejamos iguais ao mundo para ganhar o mundo. Isso é falácia, isso é mentira. Tá? Muitos dizem, mas eu tenho que me portar, tenho que me fazer igual o pessoal faz para poder ganhar isso para Jesus. Eu acho que eles vão ganhar a gente primeiro se a gente fizer isso. Muito mais fácil a gente se deixar levar pela condição que estamos vivendo iguais a eles do que eles serem convencidos pelas nossas palavras. Entendeu? Então, a gente tem que tomar cuidado. A gente sempre falou aqui, a gente sempre fala. As lições falam que nós temos que ser diferentes, porque nós somos luz. E a luz, quando a luz aparece, as trevas são dissipadas. Quando a luz aparece, quando a luz ilumina, toda a imundícia, toda a podridão é mostrada. Né? E é isso que a sociedade não quer. Entendeu? Então vamos lá. A graça divina viabiliza que o cristão agrade a Deus com sua vida. Então nós agradamos a Deus com o nosso modo de viver, o nosso modo de falar. Aí nós perguntamos, o que eu tenho falado, o que eu tenho procurado, o que eu tenho pesquisado, será que lá no meu histórico de pesquisas tem agradado a Deus o que eu estou pesquisando? Será que as minhas palavras têm agradado a Deus? Será que o meu modo de agir, como eu tenho tratado os meus pais, como eu tenho tratado os meus irmãos, será que tem agradado a Deus? Não vamos nos escorar, não vamos apenas nos basear pela questão de que somos carnais. Não, muito pelo contrário. Nós temos que nos basear porque agora estamos no processo de santificação e queremos ver a quem? A Deus, não é? É Deus que nós queremos ver, né? Sim. Amém, né? Glória a Deus. Graças a Deus por isso. Então, se nós queremos realmente ver a Deus, então tem que entrar nesse processo de santificação, que a Bíblia fala, sem a qual ninguém verá Deus. Não tem outra saída. Jesus nos deu a salvação. O sacrifício de Jesus Cristo, quando nós aceitamos a Jesus, né, Ele nos deu a condição, Ele não é o caminho. Jesus nos deu o caminho. Não tínhamos caminho. Eu acho que foi falado em algumas pregações de alguns dias atrás sobre essa questão que nas primeiras décadas, né, a igreja, o evangelho de Cristo era chamado de o caminho. Não é isso? Falaram alguns dias atrás aí lá na igreja. Então, dessa questão de o caminho, nós não tínhamos. Nós fomos concebidos em pecado, né? E este pecado nos afastou de Deus. A partir então deste pecado, se nós não aceitarmos a Cristo como nosso Salvador, se nós não trilharmos este caminho, dificilmente nós chegaremos na presença do Senhor. Então Jesus, sendo o caminho, Ele nos deu condições de trilhar esse caminho, não foi? Ele não abriu este caminho? Não é um caminho estreito, dificultoso. É um caminho o qual nem todos querem entrar por ele, passar por ele, porque há dificuldades. Não é uma coisa tão bonita, uma coisa tão, vamos dizer assim, tão fácil de se passar. Mas mediante este caminho, o qual Cristo nos apresentou para a salvação de nossas almas, a salvação de nossas vidas, diante deste caminho teremos aflições, mas Jesus já venceu. Teremos as dificuldades, mas Ele nos deixou o Espírito Santo, o Consolador. Então, mediante este caminho que Jesus nos traçou,
nos deixou, haverá as dificuldades, haverá as intempéries, que o pessoal chama, da vida, e mediante isso, muitas das vezes, ou continuaremos este caminho ou vamos desistir dele. Mas Deus não quer que você desista, Deus quer que você procure andar em santidade. Andando em santidade, nesse processo de santificação, este caminho que é difícil, este caminho que é dificultoso, você conseguirá passar por aquela porta estreita. Deste caminho, no final deste caminho ainda tem uma porta estreita a se passar. Então não é tão fácil. Aceitou Jesus, Jesus morreu na cruz, já era, está todo mundo salvo. Jesus morreu por todos, pelo mundo todo. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho na cruz do Calvário, para que este sacrifício pudesse nos lavar dos nossos pecados, remir os nossos pecados, e pudéssemos andar na direção de Cristo, na direção do Pai, na direção do próprio Deus, o qual nos amou primeiro e entregou o seu Filho. Então esse processo de santificação nunca pode deixar de existir em nossas vidas, entendeu? Para que possamos chegar diante de Deus. Amém? Vamos lá. Sabemos que não existe ninguém perfeito a não ser Deus. O cristão, nós lemos aqui em 1 Pedro. O cristão é coparticipante da natureza divina, mas está sujeito a falhas, a pecar. Essa verdade pode levar algumas pessoas a pensarem que não é possível alguém agradar a Deus. As pessoas têm talentos, habilidades, personalidade que as diferenciam como indivíduos. Na área da santidade não é diferente. Elas lidam de forma distinta com determinadas situações, mas todas podem agradar a Deus à sua maneira, mediante a graça que possibilitou a nossa justificação por meio do sacrifício de Cristo e o perdão de nossos pecados. A graça de Jesus alcança a todos que creem e buscam misericórdia. O que diz aqui a última frase. A graça de Deus. Que graça foi essa? É o favor imerecido. Não merecíamos, certo? Então Deus nos deu essa graça. Que graça é essa? A salvação em Jesus Cristo. E esta graça, esta salvação alcança a todos que o que, gente? Não ouvi? Creem e buscam misericórdia. É isso aí, que creem e buscam misericórdia. Então, a questão de crer, não foi os apóstolos que falaram, não foram os profetas que falaram, não foram os anjos que falaram. Olha o que foi que Jesus Cristo disse. Aquele que quer vir após mim, faz o quê? No Bíblia? Negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e siga. Então são 3 condições. Então são 3 atitudes que você tem que tomar. Então não é só Jesus Cristo morrer lá na cruz do Calvário. Não estou falando que a sua salvação é pelas obras. A sua salvação está garantida. Jesus já comprou. Beleza? Ok? A salvação está garantida. Jesus morreu na cruz do Calvário para morrer, para purificar os nossos pecados, para que nós tenhamos vida. Mas se eu não crer, o que vai adiantar? Não tem como. Eu tenho que crer. Eu tenho que negar os meus desejos, eu tenho que negar a mim mesmo. Eu tenho que negar o meu eu. Então há um esforço. Não estou falando que as suas obras vão te salvar. Entenda a diferença entre as suas obras, a sua caridade, a sua
vamos dizer assim, como nós falamos nas lições passadas, a sua pseudo-santidade, né? Que como eram os fariseus, que o próprio Cristo falou, que por fora são igual sepulcros caiados, por fora são lindos, bonitos, mas por dentro de um sepulcro, o que tem dentro de um sepulcro? Morte, né? Só imundície. Então, quando nós estamos neste processo de santificação, quando Cristo falou, né? Deixa eu perder aqui. Eu estava falando da santificação, né? Aqui. Isso, a graça que nos alcançou. Exatamente. Então, quando nós alcançamos esta graça, não é como nós falamos aqui, essa pseudo-santidade, não, nós estarmos realmente na presença do Senhor para que possamos verdadeiramente alcançar a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. A graça que nos alcançou, na verdade. Então, alcançar essa santificação, lutar a cada dia para que possamos estar na presença do Senhor. Como diz aqui, as pessoas têm talentos, habilidades, personalidade que as diferenciam como indivíduos. Então a graça do Senhor, o perdão de Deus, não é que seja diferente para as pessoas. O perdão, o amor de Deus foi único, Jesus Cristo. Mas há diferentes processos para cada pessoa, né? Não diga assim que a santificação, um pode fazer uma coisa e o outro não pode. Não é isso. A santificação é para todos. Todos têm que andar em santificação. Todos, se nós quisermos chegar diante de Deus, temos que andar em santidade. Não igual ao mundo. Então, para muitos tem, como o pessoal diz, a tal da cosmovisão. Essa cosmovisão é o quê? É toda a sua trajetória. Essa cosmovisão é o seu pensamento, o seu ponto de vista, mediante tudo que você aprendeu na sua vida. Então você tem uma cosmovisão, né? A Gi tem uma cosmovisão diferente da minha, por quê? A Gi viveu em ambientes diferentes, né? Viveu uma família diferente da minha. O meu pai não é Joab, meu pai é Enoque. A minha mãe era Marinete, não era Isabel. Então já isso aí, ela viveu em outras escolas, estudou em outros lugares, eu estudei em outros. Então, o que ela aprendeu da palavra de Deus, que ela tem, o entendimento que ela tem da palavra do Senhor, o que ela já aprendeu, o que eu já aprendi, são coisas diferentes. Então, isso, cada um tem uma cosmovisão diferente. Então, tudo isso influencia. Então, para cada pessoa, como diz aqui, as pessoas têm talentos, habilidades, personalidades que as diferenciam como indivíduos. Na área da santidade não é diferente. Elas lidam de forma distinta com determinadas situações, mas todas podem agradar a Deus à sua maneira, mediante a graça que possibilitou a nossa justificação por meio do sacrifício de Jesus Cristo e o perdão dos nossos pecados. Essa é uma grande verdade. Então, não estou dizendo que a questão. Não. O que eu estou dizendo aqui, que o comentarista está falando, é que muitos têm visões diferentes, teve uma vida diferente um do outro, mas todos podem agradar a Deus. E Deus conhece, não sou eu que conheço, não é o bispo, não é nenhuma de vocês, não é o pastor, nada, ninguém conhece a intenção dos corações, somente Deus. E Deus vai entender, Deus vai perceber qual é a intenção do meu coração, a intenção do coração da Bida, de todos vocês aqui, da Júlia. Deus conhece a intenção do coração, o porquê nós estamos aqui, se estamos aqui forçados, ou se é porque realmente nós queremos aprender da palavra do Senhor. Deus conhece a intenção de cada coração, entendeu? Então, mediante a intenção dos nossos corações, o desejo que nós temos, Deus vai saber se essa santidade
que nós estamos buscando é para mostrar ao mundo, para mostrar ao pastor, mostrar aos nossos pais, mostrar aos nossos amigos que nós somos santos, ou se verdadeiramente a nossa santidade vem de dentro para fora. E isso não sou eu quem vou falar, não é ninguém aqui quem vai falar, não é nenhum dos líderes, não é ninguém. Deus sabe a intenção dos nossos corações, somente Ele. Ok? Beleza? Alguma dúvida? Pergunta? Não? Júlia? Entendeu, né? Fiz uma pergunta que você vai responder, né? Já tremeu. Vou fazer pergunta não, fica tranquilo. Não hoje. Vamos lá. 3. É isso mesmo, 10/9 já? O arrependimento é a base para a santificação. Arrependimento não se fabrica. Arrependimento não o quê? Ele deve ser real e sincero. O cristão não pode viver na prática do pecado, mas em algum momento, inevitavelmente, irá pecar. Está em 1 João 1,10, que foi que nós lemos aqui. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, se a gente falar, eu não peco, pronto, já pecou. Super crente. Já era. Aí, nessa situação, muitas vezes eu acho que é até um pouco mais difícil, porque quando um indivíduo fala que não tem pecado, acho que já o orgulho já predominou na vida dessa pessoa. E falar, não, nunca fiz nada do que eu tenha que me arrepender. Poxa vida, é um nível assim, top das galáxias, né? Como dizem. E eu creio que para você chegar numa situação dessa, a falar isso, a dizer que não tem pecado e não tem nada que você fez na sua vida que tem que se arrepender, puxa vida, não era para ter subido no carro de fogo aqui, né? E já fica mais difícil, eu creio, meu pensamento, acho que já fica mais difícil de haver um arrependimento numa situação dessa, porque o ego a pessoa já está inflamado, né? É um ego tão grande que já não cabe mais o Espírito Santo, vamos dizer assim, não tem espaço, o espaço é para o ego dele, é para o eu, e aquilo que ele deveria diminuir começou a crescer, aquilo que ele deveria matar, vamos dizer assim, sacrificar todos os dias, diminuir todos os dias, na verdade está alimentando a cada dia mais. Aí creio que já é uma situação muito mais difícil de se voltar ao arrependimento. Não é impossível, nada é impossível para Deus, nada é impossível, né? Mas o trabalho já é bem mais árduo, a oração tem que ser dobrada. Continuando. Para a restauração do homem, será necessária uma conscientização do erro e o arrependimento para uma mudança de atitude. Viu que nós falamos, né? Arrependimento é mudança de atitude. Ok. A tristeza, segundo Deus, por causa dos pecados, conduz ao verdadeiro arrependimento. Vamos ler? 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Quem achou pode ler, por favor. Tiraram daí não, né, Coríntios? Tem nessa edição aí? Tem não. E a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Exatamente. Vamos dizer assim, que a tristeza, segundo Deus, gera o arrependimento. A tristeza, segundo o mundo, vai gerar o remorso. E o remorso não é arrependimento. Existe uma linha muito tênue, né, muito fina entre remorso e arrependimento. Muitas das vezes existem os filósofos, os psicólogos, e muitas das vezes tem uma linha muito que às vezes o remorso não gera arrependimento,
Mas no arrependimento existe remorso. E eles fazem uma bagunça, uma salada louca lá, mas isso aí a gente não vai entrar nisso. Mas a questão é que, segundo a Bíblia, podemos entender isso. Que não é só você ter a tristeza, não é só você perceber que foi errado. Tem que se arrepender. Arrependimento, você se arrepende, a tristeza, segundo Deus, gera o arrependimento, e esse arrependimento gera o reconhecimento que você errou e a sua mudança de atitude. Poxa, aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia, então por que eu vou continuar fazendo isso? Se diante de Deus isso não é legal, não é bom, não agrada a Deus. Então, quando a tristeza diante de Deus, né, segundo está escrito aí em Coríntios, gera o arrependimento. Esse arrependimento é para que nós nos voltemos realmente, né, nos voltemos sinceramente para com Deus e deixamos de fazer aquilo que não agrada a Deus. Aí sim, gera o perdão e o processo de santificação continua até a vinda de Cristo. Quando a gente pede perdão assim nas nossas orações, só que a gente continua sentindo, remoendo aquilo, por mais que a gente já se esvaziou com Deus, mas ainda continua. Isso quer dizer que não fomos sinceros, certamente não fomos sinceros, porque por ainda a gente está remoendo isso. Olha só que coisa interessante. Quando nós erramos a Bíblia, né, segundo a Bíblia, Deus coloca os nossos erros, os nossos pecados no mar do... Exatamente. Mas como eu falei para vocês, às vezes, na maioria das vezes, o diabo joga setas na vida da gente. Entendeu? E como a gente falou no começo aqui da aula, e quando ele joga essas setas na vida da gente é para que a gente perceba ou para que a gente ache que muitas das vezes não recebemos o perdão de Deus, mas Ele já nos perdoou. Não há pecado, vamos dizer assim, que Deus não perdoe. Porque só fala, né, que está escrito, né, o único pecado que Deus não perdoa é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Mas até chegar, vamos dizer assim, ao ponto de ser uma blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, a pessoa já viveu tudo aquilo na santidade, viveu o poder de Deus e se joga as imundícias do mundo e profana aquilo que é santo diante de Deus. Creio que isso seja uma blasfêmia e a pessoa nunca mais quer nem saber e pouco se importa e muitas vezes é até perversa mesmo. Mas nós, assim, quando nós estamos na presença do Senhor e nós temos esse sentimento de arrependimento e muitas das vezes a gente como você falou, a gente fica remoendo isso, pode ter certeza que muitas das vezes é o inimigo querendo mandar no nosso pensamento que Cristo não nos perdoou. Mas Ele já perdoou. E não tem, às vezes, se vier esse pensamento, se repreenda em nome de Jesus, porque você já, em nome de Jesus, você já está perdoada. E neste nome, Ele tem poder para lançar toda a seta maligna por terra, entendeu? E o diabo, ele luta, pensa que não, ele luta, às vezes nas mínimas coisas ele está lutando para que nós venhamos desanimar, achar que não fomos perdoados, achar que não merecemos estar na presença do Senhor. E como a Bia falou, a questão de ora e pedir perdão, gente, quando a Bíblia fala para a gente orar sem cessar, é para a gente orar constantemente, não é para você ficar andando de joelho, trabalho de joelho orando, né? Beleza, é no seu pensamento. E quando você entra na presença do Senhor, você vai orar a Deus no seu pensamento,
com certeza a gente não vai falar a Deus batendo no peito e tal. A gente não já entra com o coração contrito, né? A gente sabe que a gente está orando, falando com um Deus Todo-Poderoso. É o nosso Criador, é aquele que nos amou, é aquele que nos salvou, nos redimiu. E em todos esses momentos a gente pede perdão pelas nossas falhas. Mas o diabo sabe e ele sabe que Deus está pronto para nos perdoar e ele sempre vai lutar contra isso. Ele sabe que o nosso galardão está lá nos céus nos esperando e isso não pertence mais a ele. E ele vai fazer de qualquer forma, de todas as formas, para que esse nosso processo de santificação seja quebrado, este processo de santificação seja descontinuado, né, e venhamos desistir de estar na presença do Senhor e achar que o nosso perdão não foi aceito ou o nosso arrependimento Deus não nos perdoou, mas Deus já nos perdoou. Se Ele entregou o Filho dele na cruz do Calvário para morrer pelos nossos pecados, para nos purificar, é um contínuo sacrifício. Não é, vamos dizer assim, como diz o apóstolo Paulo, como diz, né, não sabemos que é o apóstolo Paulo, mas como diz lá, acho que foi isso, aos Coríntios, o apóstolo Paulo, quando fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então vamos pecar agora para que a graça superabunde? Não, de forma alguma. Mas venhamos entrar na presença do Senhor com o coração contrito, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então Ele perdoa. E não há nada. E o inimigo ele vai lutar a cada dia, a cada momento, a cada instante de nossas vidas. Ele não para, ele não vai parar. Nós estaremos lá em jejum. Poxa, Jesus Cristo estava há 40 dias em jejum, gente. Já foi lá tentar Jesus Cristo. Entenderam? Então ele não vai parar constantemente. Ele vai trazer, vai jogar setas do passado em nossas vidas para que venhamos desanimar, achar que não fomos perdoados. Mas Cristo, através do seu sangue, Ele nos purificou. E Deus sabe a intenção dos nossos corações. Por isso que nós acabamos de falar aqui, esse processo de santificação não é para que venhamos mostrar que somos santos, ou colocar lá no nosso status, tô santo. Não, não é isso. É para que esta santidade que é de dentro para fora, Deus, o próprio Deus, o único e verdadeiro Deus, venha, reconheça, veja que nós estamos realmente a cada dia neste processo de santificação. E Ele vai aceitar, e Ele é fiel, né? Ele já perdoou, entendeu? Essa contrição, esses pensamentos de ficar remoendo, muitas das vezes é a questão do pensamento humano, da nossa fragilidade, da a nossa compreensão às vezes, né? Porque nós não compreendemos, a nossa compreensão, gente, é mínima, a nossa compreensão é pequena demais para entender o tamanho do que é o nosso Deus. Não há palavras, não há texto, não há sabedoria humana que possa compreender o operar de Deus em nossas vidas. O amor de Deus para cada um de nós. Entendeu? É isso aí. Entendeu? Então tá. Deus abençoe. Então vamos lá. Continuando. Mais alguma pergunta? Não? Tranquilo? Bispo? Então, vamos lá. Continuando. Por isso o arrependimento serve como base à santificação. O arrependimento não pode ser algo a ser procrastinado. O que é procrastinado? Sem olhar no Google. Não sei se é isso. Fala, jovem. Mas é quando você fala uma coisa, mas não faz, é tipo isso? Não é hipocrisia. É quando você está procrastinando. É quando você
quer fazer, mas não consegue, alguma coisa assim. Não. Você fala que você tá fazendo. Ah, Você tem que fazer, mas você não faz. Fala que vai fazer, mas não faz. É quase isso. Tipo assim, vou pra academia segunda, chega segunda eu não vou. Aí eu vou na terça, aí na terça eu não vou. Olha, tá chegando, hein? Não. Então o que você fez? Você falou que ia um dia, mas você foi no... No outro. Então você fez o quê? Você Procrastinei. adiou, você postergou, entendeu? Você sofre antecipado, né? No caso. Então, que aqui no caso, na verdade, essa palavra, né, só por ter a questão da palavra procrastinar, né, é você adiar, você deixar para depois, é você não dar o devido valor àquela situação. Então, olha bem, no contexto, o arrependimento não pode ser algo procrastinado. Então, o arrependimento não é algo que você vai deixar para depois, não é verdade? Então, o arrependimento é para agora, para já. É isso daí. É isso mesmo? Já tá no Google hoje já, né? Vamos lá. O ideal é ocorrer quando o cristão percebe que ofendeu ao Senhor. Então, tipo assim, você sabe que você precisa pedir perdão. Lembra que foi na questão de orar sem cessar? Por exemplo, se a gente pecou andando, então pede perdão andando. Né? Você não vai esperar chegar em casa, vai lá tomar um banho, tal, de noite você vai deitar, vai dormir, aí você lá se ajoelha, agora é a hora de pedir perdão. Não, isso é imediato, é no momento, é no instante. Se realmente você está com o seu coração voltado na presença do Senhor e estamos fadados a isso, somos ainda um corpo corruptível e estamos fadados ao erro, ao pecado, às transgressões, mas diante disso, né, o cristão, o servo do Senhor, ele não vive uma vida de pecado, entendeu? É uma grande diferença entre o servo do Senhor pecar involuntariamente e a pessoa que vive uma vida de pecado. A pessoa que vive uma vida de pecado, muitas das vezes ela terá remorso daquilo, mas não terá arrependimento daquilo. Entenderam? Então, essa é a diferença. Então, quando a gente percebe, quando o Espírito Santo de Deus coloca nos nossos corações e Ele está ali para que nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados, então não tem que esperar ter a hora, não existe a hora certa para pedir perdão. A hora certa para pedir perdão é na hora que você errou, percebeu, pede perdão, se arrepende. É o melhor momento. É você estar na presença do Senhor a todo instante da sua vida, a todo momento de nossas vidas. O arrependimento não pode ser por medo do inferno ou de ser punido. O crente salvo é conduzido pela cruz e constrangido pelo amor de Deus. Sem arrependimento, não ocorre transformação de vidas. Pense, o pecado na vida do crente é um acidente e não uma prática. Então foi o que nós falamos aqui. O pecado na vida do cristão não é uma pessoa que vive uma vida de pecado como um ímpio, como uma pessoa que está no mundo. Mas o cristão, em um determinado momento da sua vida, ele pode vir a errar, pode vir a transgredir no momento de suas vidas, mas neste momento, automaticamente, quando percebe-se isso, já é a hora, é o momento de se arrepender, é o momento de pedir perdão, de estar na presença do Senhor. Se aconteceu alguma vez, alguma coisa em sua vida, e nós erramos em algum momento, não estou falando do passado, estou falando do agora, entendeu? Então é a partir de agora, estamos aprendendo a partir de agora. Passado ficou para trás. Então, o que nós fizemos no passado
nós já nos reconciliamos diante de Deus, já pedimos perdão pelos nossos pecados e estamos na presença dele agora. Então, as falhas que nós cometemos, né, não vamos esperar mais, não vamos protelar, não vamos procrastinar, tá, a pedir, a se arrepender desses nossas falhas, dos nossos pecados, mas o quanto antes, né? Lembra de onde caíste, ó, o que diz a palavra do Senhor? Lembra-te de onde caíste e te arrepende já. Está na palavra. Essa é a palavra do Senhor. Lembra-te de onde caíste e te arrepende já. É imediatamente. Entenderam? Então vamos lá. Sem arrependimento não ocorre transformação de vida. Ó, uma coisa interessante que diz aqui acima. Quando alguém fica procrastinando o arrependimento, é porque ele ainda não aconteceu. Entenderam? Entenderam essa frase? Quando alguém adia, alguém posterga o arrependimento, é porque na verdade ele ainda não aconteceu. Porque quando há o arrependimento é imediato. Então você pede perdão imediatamente. Você se humilha imediatamente. Você não espera passar os dias, você não espera passar os anos, você não espera passar décadas, não espera quase que morrer para poder pedir perdão, para se arrepender. Então é porque não aconteceu, como diz aqui o comentarista. Entenderam? O arrependimento não pode ser por medo do inferno, né? Nós estarmos na presença do Senhor, a nossa salvação, aceitar a Cristo como Salvador, não é porque nós temos medo do diabo ou temos medo de queimar como diz lá o povo, lá no mármore do inferno. Não, não é por isso. Nosso medo é de nós não estarmos na presença do Senhor. Então, a nossa salvação, o intuito da nossa salvação é porque nós amamos a Deus, nós queremos a presença do Senhor, nós queremos estar diante de Deus. Não é porque temos medo do inferno, é porque nós amamos a Deus. Esse é o intuito da salvação. Entenderam? Então há uma grande diferença entre você aceitar a Jesus porque tem medo de ir para o inferno ou de aceitar a Jesus porque você ama a Deus, porque você tem amor por Ele, porque você quer estar com Ele. Ponto importante. O caminho para a restauração do erro é o arrependimento e o abandono do pecado, que é o arrependimento e a mudança de vida. Então aqui ele colocou em outras palavras. Ok? Vamos lá. No terceiro tópico, a gente vai aqui entrar no segundo rapidamente. No terceiro serão os exemplos, certo? O terceiro tópico, vamos falar sobre os exemplos de pessoas que se arrependeram dos seus pecados, suas transgressões. Tem lá Zaqueu, que queria ver a Jesus, mas ele era baixinho, né? Aí não conseguia ver por causa da multidão. Aí teve que subir. E quando Jesus chegou perto dele, Jesus falou: desce depressa, Zaqueu, porque hoje vou entrar na sua casa, né? E os bambambãs, os bonitão, nossa, como é que pode, né, Jesus fazer um negócio desse? Não, os fariseus, como sempre. E entrar debaixo do teto de um pecador, mas Jesus veio para os pecadores. Jesus veio para salvar os pecadores. Então Jesus estava buscando eles, procurando eles, pescando eles, buscando eles, os pecadores, para que eles pudessem ter a salvação, ter a Cristo como seu Salvador. Então esse é um exemplo. E também teve a mulher que foi pega no ato do adultério, o qual os fariseus já erroneamente só levaram ela. E o cara que ela estava, né, que ela foi pega também no ato do adultério, foi só ela, porque mediante a lei eram os dois que deveriam ser apedrejados, não era só ela. Então já erraram ali. Então eles estavam só testando, né? Era uma pseudo-santidade, que queriam obedecer às leis de Moisés, mas na verdade
Eles só queriam achar falhas em Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo já deu bem no meio deles, né? Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Certo? Então esses foram os exemplos de arrependimento. Aqui, voltando para o segundo tópico, é a santidade e o perdão. O cristão precisa aprender a se perdoar. João afirma que o amor de Cristo gera fruto de santidade e nele não há lugar para o medo ou julgamento. Uma das grandes fontes de medo é o sentimento de culpa. O cristão precisa entender que a justificação e a santificação em Cristo salvam tanto da culpa quanto do poder do pecado. Conta-se que certa vez Lutero teve um sonho. Vocês sabem que era Lutero, né? Lutero foi o fundador do protestantismo, certo? Martinho Lutero. Ok? Beleza? Lutero teve um sonho em que o diabo apareceu a ele e apresentou uma longa lista de pecados cometidos por ele. O inimigo queria impor sobre Lutero a culpa, a condenação pelas suas inúmeras falhas. Lutero não negou os pecados, mas lembrou o diabo que algo estava faltando ser escrito naquela longa lista. Então, ele disse: escreva no final da lista que o sangue de Cristo, vertido na cruz, me purifica de todo o pecado. Faltou no final da lista que o diabo tinha colocado da questão das transgressões que Lutero havia cometido, dos pecados que Lutero havia cometido. E Lutero falou que o diabo havia esquecido de algo, que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Né? Todos os nossos pecados, tudo o que poderia nos condenar, foi cravado na cruz do Calvário. Isto está em Colossenses, capítulo 2. Nós devemos ler este versículo. Colossenses, capítulo 2. Quem achou pode ler. Deixa eu tirar aqui da minha. Colossenses, capítulo 2. Quem achou pode ler. Achou? É 2 o quê? 2,14. 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Exatamente. Então, o que era isso? Cristo nos salvou, Cristo nos purificou do nosso pecado, Cristo nos redimiu, então Ele nos resgatou. Então nós éramos escravos do pecado. Sendo, pois, escravos do pecado, havia uma nota, havia uma escrita, havia vamos dizer assim, havia um contrato com o pecado, certo? E nós estávamos sendo escravos, o pecado nos comprou, o pecado havia nos adquirido, então nós éramos escravos do pecado. Mas Cristo, na cruz do Calvário, é esse pecado o qual Cristo assinou ali, como comprando-nos das mãos do pecado, das mãos do inimigo. Nós agora nos estamos livres, porque os nossos pecados foram cravados ali na cruz do Calvário. Entenderam? Então aí estamos livres agora. Então, como diz aqui, todos os nossos pecados, tudo o que poderia nos condenar, foi cravado na cruz do Calvário. Como diz lá em Romanos, nenhuma condenação há. Ouviu, Bia? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Beleza, bispo? Glória a Deus, né? Deus é maravilhoso. Continuando. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Vou fazer uma pergunta para você, hein? Não? Precisa não? Tá bom. Vamos lá. Segundo subtópico. O cristão precisa perdoar o seu próximo. Eita! Lembra da oração do Pai Nosso? Vamos lá. 1, 2, 3.
Pai nosso, que estás nos céus, santificado santificado seja o teu nome. venha a nós, Teu reino, seja feita a tua vontade, assim, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. perdoa Opa, calma, vamos devagar aí essa parte, vamos lá devagar. Perdoa as nossas dívidas ou transgressões, assim como nós perdoamos. Tá louco que agora, hein? Aí pegou, né? Assim como nós também perdoamos, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E aqueles que nos devem, nós estamos perdoando. Mas você acabou de orar para Deus perdoar, como você está perdoando também. E aí? E Jesus falou, deveis orar assim. Então, né, não é no sentido da letra, toda oração vai fazer assim. É a questão, é o princípio da sua oração. Então, no princípio da sua oração, como é que você quer o perdão de Deus se você não perdoa? Difícil, né? Egoísta, né? Não é verdade? Então, a gente tem que observar bem, temos que analisar bem como nós estamos, se é realmente a intenção do nosso coração, os intentos do nosso coração, este processo de santificação é estar na presença do Senhor, para que não seja como os fariseus, um sepulcro caiado, batemos no peito e dizemos que somos santos, se na verdade não somos. Né? Lembra da lição passada que os fariseus estavam condenando a atitude dos apóstolos em não lavarem as mãos antes do partir do pão, né? Sendo que isso não fazia nem parte da lei de Moisés, e isso era uma tradição deles, como os usos e costumes. Não faz diferença nenhuma dos usos e costumes que colocaram na igreja nas últimas décadas. Questão de a mulher tem que estar com a gola aqui em cima, com a manga aqui embaixo, com a saia no pé, né? A questão é que você não vai andar, nem a mulher nem o homem também, andar lasciviosamente. Mas isso não está na palavra do Senhor. O não andar lasciviosamente está na palavra do Senhor, né? Não andeis de forma que possais levar as pessoas ao erro, ao pecado. Na palavra do Senhor está escrito, mas não está escrito que você tem que andar com a burca, né? Mas, como diziam naquela época, os fariseus estavam questionando a questão dos discípulos não lavarem as mãos. Isso era uma tradição, também na lei de Moisés, mas Jesus logo bateu neles também. Mas vocês falam, mas um dos principais mandamentos vocês não estão cumprindo, que é honrar o pai e mãe. Aí todo o dinheiro que vocês ganham, vocês falam que é Corban. Lembra da lição passada que nós falamos? Corban é oferta ao Senhor, mas aí eles não davam nem para o Senhor, nem davam para os pais. Então eles não honravam os pais. E o mandamento é honrar os pais. Honra teu pai e tua mãe para que te vá bem e viva muitos dias sobre a terra. Então a questão de perdoar, então vamos observar bem o que nós estamos fazendo. Então no princípio poxa, aquele irmão que eu não perdoo, Cristo também morreu por ele. O sacrifício, o sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário não foi só por mim, foi por ele também. Então, quando nós oramos, perdoa as minhas dívidas assim como eu perdoo os meus devedores, é bem forte isso daí, não é tão simples assim, não é só o falar, né? Então, vamos pedir a Deus graça, sabedoria e entendimento para que possamos viver essa conduta. Diga. Eu já ouvi bastante falar, tipo assim, que você perdoa, mas não precisa conviver. Isso é verdade?
é que muitos acham que a questão do perdão, vamos dizer assim, numa palavra assim mais popular, você ficar lambendo as pessoas. Isso não é verdade, né? Mas é tipo assim, a questão de você perdoa, mas é o que? Não precisa conviver com a pessoa. É tipo assim, a questão de você conviver com ela, você precisa conviver com ela? Você precisa viver debaixo do mesmo teto dela? Não. Então, é que nem a questão de amizade. Vamos dar um exemplo para você. Por exemplo, nós temos muitos amigos na igreja, em outras igrejas que nós congregamos, mas nem por isso eles vivem enfiados dentro da nossa casa. Todos os dias, todo final de semana. Então a questão de você perdoar, mas você não precisa, se você não tiver a necessidade de conviver com aquela pessoa que te feriu ou te magoou, não quer dizer que você não convive com ela, que você não perdoou ela. Muitas das vezes é uma pessoa, poxa vida, é uma pessoa que te feriu, te magoou, e às vezes a pessoa já não está mais nem aqui entre nós. Deus colocou no seu coração, através de muita oração, de muita súplica, Deus conseguiu colocar no seu coração a liberação do perdão. Você conseguiu perdoar a pessoa por tudo mal que ela fez. Mas ela não está mais aqui. Você vai ter que conviver com ela? Vai ter que morrer para viver com ela. Não é verdade? Então essa questão de conviver e tal, isso é um tanto que, vamos dizer assim, é subjetivo. Isso aí não traz fundamento, né? Vamos dizer assim. Mas uma pessoa que você convive, muitas vezes vai vir no seu pensamento lembranças de alguma coisa, de alguma falha que a pessoa cometeu com você, mas estas falhas, essas lembranças não vão te machucar, né? Você já perdoou. Então o Espírito Santo vai tirar toda aquela mágoa, todo aquele rancor, toda aquele constrangimento que a pessoa causou a você, mas esse constrangimento ele não vai te magoar, não vai haver mais esse constrangimento, mesmo você vivendo com a pessoa, porque o perdão de Deus, você conseguiu liberar o perdão, Deus te perdoou a pessoa e acabou. Como nós já falamos aqui, que a Bia colocou a questão, no mar do esquecimento. Né? Deus coloca no mar do esquecimento. Ela fala, Deus perdoa, Deus esqueceu, mas eu não. Calma, volta lá, nós estamos vivendo numa vida nós estamos num corpo corruptível, fadado, com a mente limitada às coisas dessa vida. Nós ainda não conseguimos enxergar o que tem lá no alto, nas regiões celestiais. O ser humano não observa isso, não enxerga isso. Então, o ser humano nós estamos ainda fechados aqui, com o nosso pensamento nas pequenas coisas, nas coisas deste mundo ainda. Porque quando nós começamos, o homem espiritual, quando ele começa a enxergar o que é realmente espiritual, as coisas dessa vida não vai surgir tanto efeito no coração, nos sentimentos dele, entendeu? Não que ele vai ser uma pessoa fria, não estou dizendo isso, tá? Mas vai conseguir perdoar. E mesmo que tenha que conviver com a pessoa, vai conviver com a pessoa, né? Bola para frente, não diz assim, vamos dizer isso, né? Mas o perdão virá e Deus vai perdoar tanto um quanto o outro, e vai a vida que continua, a vida que segue, e os planos de Deus vão ser cumpridos na sua vida, na vida da pessoa, e o projeto que Deus tem para cada um será cumprido conforme for a vontade de Deus, e não tem nada mais que vai impedir. Entendeu? Tranquilo? Vai o Kelvin. Vamos lá. Já pensou Deus falar pra gente que, tipo, eu te perdoo, mas não quero conviver com você? Né? É essa a questão, entendeu? É a questão de necessidade. Não lembro se foi o Rick que deu esse exemplo, né? Mas eu fiquei guardado com isso. Exatamente isso daí. É a questão de necessidade que eu estava falando. Tem a necessidade de você conviver, você ter que viver com ela, então você vai ter que viver. Você vai ter que perdoar, mas a lembrança que vier da transgressão que a pessoa causou a você,
não vai te constranger, não vai te trazer dor, não vai te trazer mágoa, né? Mesmo que venha, ou muitas das vezes tem pessoas que conseguem esquecer mesmo, e é daqui para frente, o passado ficou para trás, certo? Se você tiver que conviver, Deus vai te dar a condição que você consiga conviver sem nenhum problema, entendeu? Mais alguma pergunta? Kelvin? Tranquilo? Então vamos lá. O Lucas apareceu ali e falou que acabou. Eu só vou ler aqui o último tópico. Que é a questão que nem você falou, né? O terceiro vai falar: o cristão deve ser livre da raiz da amargura, né? Então, quando nós estamos na presença do Senhor, como vivemos em santidade, vou ler aqui no último tópico que fala aqui, no último parágrafo. O autor de Hebreus, ele relaciona a plena santificação, condição para ver e ter uma vida eterna com Deus, com a raiz de... vou ler de novo. O autor de Hebreus relaciona a plena santificação, condição para ver e ter uma vida eterna com Deus. Com a raiz de amargura, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. É preciso ter cuidado para que nenhuma raiz de amargura brote em seu coração e venha atrapalhar sua comunhão com o Senhor. Então essa questão de perdoa as minhas dívidas assim como eu perdoo aos meus devedores, é você se colocar também nessa condição. É você, como diz a palavra, ama o teu próximo como a ti mesmo. Perdoar o teu amigo é fácil, mas nós devemos também perdoar os nossos inimigos. Amar o teu amigo é fácil, mas nós, como cristãos, devemos amar a quem? Os nossos inimigos, vamos dizer assim, aqueles que lutam contra a gente, aqueles que não aceitam que nós queremos viver uma vida de santidade, né? A nossa luta nessa situação não é você brigar com a pessoa, brigar com o ímpio, não. É você convencê-lo, é você falar do Evangelho de Cristo para essa pessoa e não brigar, agir uma guerra, porque aquela pessoa que luta contra você é o seu inimigo, certo? Mas esse inimigo que está lutando contra você, a sua arma não vai ser atacá-la com palavras ou atacá-la vamos dizer assim, profetizar com palavras de maldição. Não, nada disso. Muito pelo contrário. Você vai amar essa pessoa. E esse amor que Jesus Cristo entregou a você, esse amor que Jesus Cristo deu a você, você também vai entregar para essa pessoa. Entendeu? Então, quando nós perdoo as minhas dívidas como eu perdoo os meus devedores, é muito mais forte do que a gente pode imaginar. Entendeu? Isso aí é processo de santificação. Amém? Alguma dúvida? Gente, Deus abençoe. Já deu a nossa hora. Bispo? Só para que você estava falando de amar o inimigo e tal. Mateus 5,44. Eu, porém, vos digo: amai aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Exatamente. Deus abençoe, Bispo. Amém. Gente, muito obrigado. Você que está aí do outro lado, Deus abençoe a sua vida. Eu deveria ter falado isso no início, né? Mas você que está aí do outro lado, você pode se inscrever no nosso canal, ative o sininho, compartilha, e você estará abençoando outras vidas também através deste ensinamento. Espero que vocês tenham absorvido um pouco mais da palavra do Senhor nessa noite. Deus abençoe.